Fala galera, o canal é Melhor Análise. Vamos para mais vídeo, deixa sua inscrição, seu like, compartilhe o vídeo com todo mundo. Vamos falar que teve Grenal, teve o Corinthians Sport 0-0 para Flamengo e Vasco. Só que tava vendo que uma observação, diz que a arbitragem da CBF, o chefe de arbitragem deu uma orientação pros árbitros irem no VAR, pros que tiverem no VAR chamarem para ele rever o lance. Não porque o VAR chamou porque ele achou que ele errou e aí ele chamou ele para corrigir. Não, que essa é o que deveria ser. Que esse é o VAR. Para isso que o VAR foi criado. Mas não, a orientação agora é para eles reverem o lance. Entendeu? E aí o PC de Oliveira, tava criticando, mas eles estão tentando criar. Para que o VAR serve? Não, o VAR serve para corrigir. Se o árbitro do VAR achou que errou, não para ele rever o lance. Entendeu? Tanto é que hoje no Grenal ele reviu o lance e ali eu nem sei se foi por causa disso, mas eu tô falando isso porque diz que a orientação é essa. Para ele rever o lance. Ele não vai ser chamado porque o VAR acha que ele errou. Não, que é o que deveria ser. Ele vai ser chamado para rever o lance. E o PC de Oliveira acha isso errado. E é verdade, eu concordo. Porque o VAR foi feito para... o cara do VAR achou que ele errou. Erro claro. Ele vai chamar ele para corrigir. Não um pênalti lá bem marcado, mas... não, para ele rever o lance porque... não é 100% claro. Não, você tem que chamar se ele errou. Não para ele rever. Porque a decisão dele ele já tomou. Você tem que chamar se ele errou. Que é o que o VAR é. Então por que eu quero falar com isso? Aí ele criticou. Mas não era isso que estavam... E aí ele falou que vai ter muita confusão no campeonato. Óbvio que vai ter muita confusão. Porque daí ele vai no VAR toda hora e não vai voltar com a mesma decisão. Entendeu? E aí ele criticou, Mas daí eu fiquei pensando, mas não era o que queriam? Que daí aconteceu lá no pênalti do Vitor Roque, falaram o quê? Não, ele tem que pelo menos ir olhar. Ele tem que ser chamado. O VAR tem que ir olhar. O árbitro de campo tem que olhar. Ele tem que ir na cabine do VAR. Após a marcação do pênalti, ele tem que ir. Mesmo para ver se foi ou não foi. Não, ele tem que ser chamado se é um erro claro. Entendeu? De acordo com o que o do VAR achou. E aí eu pensei, tá, mas vocês não falam que o VAR não tem que ser intervencionista? Mas daí eles não querem que o VAR seja intervencionista. Mas daí naquele pênalti do Vitor Roque eles falaram, não, tem que chamar pelo menos ir lá. Ué, não, ele tem que ir lá pra trocar a decisão, não pra pelo menos ir lá. Ele tem que ir lá pra trocar, porque se ele for lá porque ele errou. Entendeu? Se ele for lá porque ele errou, que é pra isso que o VAR serve. Não pra ele tomar a decisão de novo. Não, ele tem que ir lá porque se ele for chamado pra ir no VAR, é porque teve um lance de erro. Entendeu? E como o PC de Oliveira disse, vai ter muita confusão. Porque eles estão querendo criar uma regra pro VAR. Porque o VAR foi criado pra corrigir erro, não pra rever o lance. Entendeu? E aí outra coisa que... Não, foi... Mas é isso aí, vamos falar da rodada. Porque teve o Grenal e aí teve o pênalti marcado pro Inter e o pênalti marcado pro Grêmio. Só que daí o juiz não marcou o pênalti. O VAR mandou ele olhar e ele continuou com a mesma decisão de não marcar o pênalti. E o PC de Oliveira achou erro claro, Então foi pênalti. Tinha que ter dado pênalti pro Grêmio e ele foi lá olhar e voltou com a mesma decisão. Errou, Mas o Grêmio abriu o placar, com o Kike Oliveira. O Alan Patrick empatou de pênalti. No pênalti até bem marcado, mas daí tinha que ter marcado pro Grêmio, aí não marcaram. E empatou 1-1. Aí Corinthians Sport. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, era pra ter saído vencedor. E o Sport deu um monte de vezes a bola no pé do Corinthians. Falhou ali na zaga. Era só o Corinthians fazer o gol, não fez. Era pra ter saído com uns 2-3 no primeiro tempo.
Aí não fez, aí tomou gol no final. Só que daí ele saiu perdendo de bastante, porque era pra ele ter feito uns 3 no primeiro tempo. Só que daí começa o segundo tempo, na primeira chance e já faz. Então, tipo assim, desconta o erro que teve, entendeu? Aí fez 2-1 num desvio, né? Aí fez 2-1. Corinthians que tá contratando o Dorival, né? Só que o Memphis Depay, ele marcou o seu 5º gol. Mas pra um cara que ganha tudo que ele ganha em centroavante, tem que marcar mais gol, né? Que nem ele marcou 2 gols na fase de grupo do Paulista contra times pequenos. Aí marcou aquele gol contra o Vasco e 2 hoje. E marcou 2 hoje. Então, tipo assim, e um com desvio. Então, tipo assim, é muito pouco. Aí eu tava pensando, o Maurício do Palmeiras, que tá 2 meses machucado, voltou no último jogo. E é meia, não é centroavante, tem 5 gols também. Pelo que ele ganha, ele tem que fazer mais. E o Flamengo e Vasco empatou 0-0. Mas é isso aí, descrição.